Irmãos e irmãs, muitos daqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham através da internet, estão tendo a graça este ano de ler a Bíblia toda. Hoje mesmo, pela manhã, uma pessoa me procurou e disse assim: Padre, estou realizando um grande sonho, um dos anos mais felizes da minha vida. Estou lendo a Bíblia. Se Deus quiser, no final do ano, eu terei lido a Bíblia toda. Para mim, como padre, é uma grande alegria. E aí muitos de nós, por vários motivos também, não tivemos possibilidade esse ano. Alguns começaram, tiveram que parar, outros não conseguiram começar. Então, o ano que vem, aqueles que desejarem, tenham assim esse desejo no coração. Desejo, pelo menos uma vez na vida, de ler a Bíblia toda. Precisa aproximadamente 30 minutos por dia. Tem dias que talvez um pouco menos, outros dias um pouco mais. Tem pessoas que gostam de escrever. Uma senhora do Brasil, ela falou: Padre, já estou terminando o 3º caderno de anotações. Foi o 3º caderno? E cada caderno quantas páginas? 199. Eu falei: nossa, a senhora está de parabéns. Então, quem gosta assim de escrever bastante, naturalmente 30 minutos não é suficiente. Então, cada um sabe o seu ritmo, o seu jeito, mas tenham esse desejo no coração. Guardem esse desejo. Tenha esta meta, tenha esse sonho. Sonho de pelo menos uma vez na vida ler a Bíblia toda. Me recordo que no ano de 2005, o ano que eu li a primeira vez a Bíblia, eu segui um método. E aí eu sempre tive esse desejo: um dia eu vou ser padre e vou ajudar os católicos a lerem a Bíblia. Então o que o padre fez? Pensei assim: o ano tem 365 dias. Quantos capítulos tem a Bíblia? Tirando os Salmos, mais ou menos 1.200 capítulos. Então a gente pegou 1.200, dividiu por 365, e aí nós criamos um programa, uma estrutura, um método de quantos capítulos que deveriam ser lidos por dia. No Antigo Testamento, muitas vezes capítulos mais longos, e aí no Novo Testamento capítulos mais curtos. Para quê? Para a gente conseguir meditar mais. Então aqueles que quiserem, depois podem ir lá no YouTube, podem ir na internet encontrar a explicação do padre. Então você faz a leitura sozinho, e aí depois ouve o vídeo do padre. E aí aqueles que perseverarem em um ano, vão ter lido a Bíblia toda. Imagina que alegria. E aí o ano que vem, quem já leu a Bíblia toda, nós vamos dar um passo além. Nós vamos começar um curso básico de teologia para leigos. Então nós vamos estudar novamente a Bíblia, a história da igreja, os dogmas, a moral católica, parte dos sacramentos, a espiritualidade, o direito canônico, doutrina social da igreja, depois apologética, como defender a igreja. Então os temas principais da nossa fé. Quando nós estudamos, quando nós lemos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ele pode ser dividido em 4 partes diferentes. E aí nós temos o Evangelho e Atos dos Apóstolos, que mostra a vida de Jesus, e depois vai mostrar a vida do começo da igreja. Depois nós temos as cartas de São Paulo, as cartas dos outros apóstolos, e aí por fim nós temos Apocalipse. Os primeiros textos que foram escritos do Novo Testamento não foram textos sobre a vida de Jesus. Quando nós pensamos na Bíblia, nós temos que, a primeira coisa, tirar da nossa mente, apagar essa ideia que nós temos, que enquanto Jesus realizava a sua missão, enquanto Jesus estava entre nós, é como se tivesse um notário, é como se tivesse um secretário tomando nota de tudo, fazendo o diário. Hoje Jesus às 7 da noite foi no monte e ele ensinou a oração do Pai Nosso. Hoje estou vendo Jesus rezando ali a noite inteira. Não tinha ninguém tomando nota, ninguém tomando nota. Eles no início queriam guardar na alma, no coração, eles queriam viver. É assim que acontece com os nossos pais, não é assim? Quando está conversando com o pai e com a mãe, alguém fica com um caderno na mão tomando nota. Hoje meu pai está ensinando que eu devo respeitar os mais velhos. Não. Talvez, muitos anos depois da morte do pai e da mãe, a gente vai escrever alguma coisa e vai fazer um livro. Então, a Bíblia, falando agora do Novo Testamento, o Antigo também, mas falando do Novo, isso daqui precisa estar claro na nossa mente. Foi assim que aconteceu. Muitos anos depois da morte de Jesus, cerca de 30 anos depois da morte de Jesus, começaram a escrever. E o Novo Testamento, os primeiros textos, não são sobre a vida de Jesus. Quais são os primeiros textos então?
Ali no começo da igreja, tem alguém que disse corretamente, ali no começo da igreja teve uma pessoa que foi um herói, um homem fantástico, ele merece uma estátua do tamanho dessa igreja, São Paulo. Quando ele se converteu, ele disse assim: eu não posso guardar apenas para mim. Ele tinha um fogo do Espírito Santo, um desejo, uma paixão por Cristo tão grande, que ele passava viajando. Em todos os lugares que ele ia, o que ele fazia? Ele ia em uma sinagoga judaica, porque ele era de raiz judaica, ele ficava ouvindo lá a celebração judaica, como se fosse o culto judaico, e aí de repente eles passavam a palavra para ele, e ele anunciava Jesus. E aí alguns perseguiam, alguns aceitavam, na outra semana ele voltava para a sinagoga de novo, no outro sábado anunciava mais um pouco, aí alguns começavam a procurar ele durante a semana, aí ele começava a visitar as casas dessas pessoas e formava uma comunidade. Depois que formasse uma comunidade, deixasse um líder, o que ele fazia? Ia para a próxima cidade. Então foi assim que fez São Paulo. E como que São Paulo agia? Era muito difícil ele ficar voltando sempre para a mesma comunidade. E às vezes tinha problema, às vezes tinha algo mal esclarecido, às vezes tinha uma pessoa que tinha, entre aspas, tomado a liderança da comunidade e tinha ensinado coisas que não eram deixadas por São Paulo. Então qual que era o jeito dele corresponder com essa comunidade que ele tinha fundado? Com I maiúsculo, com essa igreja local que ele tinha fundado. Como que ele se comunicava? Através de cartas. Então ele visitou Corinto, ele visitou Éfeso, ele visitou Filipos, ele visitou a região da Galácia, ele visitou todos esses lugares e ele foi embora. Depois que ele foi embora, ou para aplaudir, que era poucas vezes, tem a carta aos Filipenses, que era a comunidade querida dele, aí ele aplaude bastante, mas normalmente ele escreve para corrigir. Nossa, a carta aos Gálatas, ele nem faz saudação direito, ele já chega... Vocês esqueceram muito rápido que eu ensinei para vocês? Vocês me cansaram sem motivo nenhum e não aprenderam, não mudaram de vida? Então ali no versículo 6 da carta aos Gálatas, nós vamos começar daqui uns 2 dias, no capítulo 6, no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, ele já chega com tudo, pá, já chega. E aí, a carta, um jovem ontem me procurava na sacristia, ele disse: padre, primeira carta aos Coríntios, São Paulo escreveu porque a comunidade estava, parece que se perdendo, eles estavam com costumes que não eram bons, com costumes que não eram corretos, principalmente morais, principalmente se apegando a deuses pagãos. E aí São Paulo foi embora. E aí São Paulo viveu na comunidade, ele foi embora, começou esses problemas, ele escreveu uma carta. Depois que ele escreveu a carta, padre, eu percebi que, sabe o que aconteceu? Aí eu falei, não, o que aconteceu? Padre, ficou pior ainda. Eles começaram a se comportar pior ainda. E aí eu falei, o que São Paulo fez depois que eles se comportaram pior ainda? Um jovem de 17 anos. O que aconteceu depois que eles se comportaram pior ainda? Aí ele falou, ele escreveu a segunda. E a segunda carta aos Coríntios é mais claro ainda. Puxa, que alegria. Rapaz, você ganhou o seu dia, não ganhou o meu ano. Ganhei o meu ano, que alegria. Não é difícil. O que é preciso é atenção, é repetição. A nossa cabeça, ela trabalha a partir de prioridades. A nossa memória, ela é seletiva. Não dá para guardar tudo. Mas o aniversário do pai e da mãe todo mundo sabe. O aniversário do Papa, talvez. O aniversário do presidente do país, ninguém. Por quê? Porque a memória é seletiva. A gente vai escolhendo aquilo que a gente quer memorizar. A gente vai escolhendo aquilo que a gente quer guardar. Então, quando nós começamos a estudar o Novo Testamento, um dos conteúdos principais é as cartas de São Paulo. Então começa com as cartas de São Paulo. E aí depois vem os evangelhos. Primeira carta de São Paulo é mais ou menos ali do ano 48, mais ou menos. Que é a primeira carta aos Tessalonicenses. Possivelmente é uma das cartas aos Tessalonicenses. Então, ali nós estamos bem no começo do cristianismo. E o primeiro evangelho é do ano 65, quase 20 anos depois do começo das cartas de São Paulo.
Então o que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos conversar, vamos meditar, mesmo de forma breve, sobre essas cartas de São Paulo. Na Bíblia, o padre vai conversando, dialogando com vocês, quem nos acompanha em casa, vai respondendo as perguntas. Nós temos mais livros no Antigo ou no Novo Testamento? Será que nós temos mais livros escritos no Antigo ou no Novo? Ao todo, na Bíblia, tem 73 livros. Aí uma vez alguém disse assim, a Bíblia protestante ou evangélica tem 66. Alguém disse assim, a Igreja Católica colocou 7 livros a mais na Bíblia. Mentira, não colocou só 7, ela colocou todos. Todos os livros que existem na Bíblia foram colocados pela Igreja Católica. Todos os versículos que existem na Bíblia foram colocados pela Igreja Católica. Todos os capítulos foram colocados pela Igreja Católica. Então, 73 livros. Antigo Testamento, 46. Novo Testamento, 27. Desses 27, sabe quantos que são escritos de São Paulo? 13. 13. É quase a metade. De 27, 13. Então, imagina a importância desse homem. Imagina a importância desse homem. Alguém poderia fazer essa pergunta, padre, quando São Paulo estava escrevendo, ele sabia que ele estava escrevendo a Bíblia? Posso dar minha opinião? Posso. Eu acho que não. Acho que não. Ele estava querendo resolver o problema de uma comunidade. Só queria evangelizar. Só queria pregar. Aquilo se tornou Bíblia no ano 380. Um Papa, Damaso, ele falou, tem muita confusão, tem muito livro. Evangelho tinha 15. Apocalipse, 5. Tinha muito. Ele falou, está causando confusão. Tem muito texto sobre... Tinha um evangelho que eles chamavam de Evangelho de São Tiago. Então, tinha muito texto. Ele falou, opa, agora é a hora de exercer a autoridade de Pedro, a autoridade petrina. O que Jesus falou é, Pedro, o que você ligar na terra é ligado no céu, o que você desligar na terra é desligado no céu, Mateus 16, 18. E aí ele falou, eu como sucessor de Pedro, Tomos Damaso 380, ele disse, eu declaro, os livros da Bíblia são. Aí ele vai e define os livros da Bíblia. Aí chega a Bíblia como tem hoje. Então aqui ninguém é inocente de achar que um dia um anjo abriu uma porta do céu e soltou uma Bíblia como essa, com zíper e marca da editora e tudo. Não foi assim. Não foi. Foi um processo muito lento. Processo que quem estava escrevendo, essa é minha opinião, pode ser que eu esteja errado, se eu estiver errado alguém me corrige, se a igreja ensinar diferente, mas essa é a minha opinião. Quem estava escrevendo foi inspirado? Foi inspirado, sem dúvida foi inspirado, mas ele não sabia que estava escrevendo. Ele queria resolver um problema. Ele queria deixar algo registrado. Por que tem os evangelhos? A primeira geração começa a morrer. E aí as testemunhas oculares morrendo, o que acontece depois? Os cristãos já tinham espalhado, tinham saído lá de Cafarnaum, de um litoral ali de Israel, ali de rede de peixes, já tinham chegado lá em Roma. Tinha chegado a menos de 100 quilômetros de Portugal. Tinham chegado em Compostela, São Tiago. Minha família, 4, 5 gerações atrás, é de Viana do Castelo. Um apóstolo chegou lá pertinho. Então imagina, eles foram muito longe. Índia. Foram na Índia. São Tomé morreu na Índia. Tem lá o túmulo dele, morreu lá. Então eles começaram a ir para todos os lugares. E aí? Precisa ter um texto escrito. Aí vão surgindo os evangelhos. Mas tinha tanto texto. E aí? O que é bíblico, o que não é? Aí entra a autoridade da igreja. Por isso que alguém que não acredita na igreja não deve acreditar na Bíblia. A Bíblia, ela não se autodefine. Ninguém pode abrir a Bíblia e encontrar lá dentro uma passagem dizendo, Jesus, caros apóstolos, tomem nota, os evangelhos que são verdadeiros são só esse daí, do Mateus, tem também o do João que é verdadeiro, depois vai vir um tal de Lucas e de Marcos, esses são, os outros não, então é só 4. Onde está escrito na Bíblia Jesus falando isso? Ele não pediu nem para escrever Bíblia, ele pegou ide pregar a boa nova. Então, a autoridade da igreja é fundamental, a Bíblia é filha da igreja. Padre, você está dizendo que a Bíblia é melhor do que a igreja?
Você está dizendo que a igreja é melhor do que a Bíblia, mais importante do que a Bíblia? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a Bíblia veio da igreja. Primeiro a gente tem a igreja. Primeiro a gente tem a comunidade. E dessa comunidade surgem os autores. E dessa comunidade surge a pessoa que define o que é e o que não é. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é muito bonito. Olha a autoridade da igreja assistida pelo Divino Espírito Santo. E aí hoje vem gente querendo usar a Bíblia, querendo ser contra a igreja. Como que alguém pega o fruto e quer ir contra a árvore? Não tem sentido, não tem sentido. Então, vamos meditar um pouco sobre São Paulo, um grande homem, um grande homem. A igreja ela tem duas colunas que são fundamentais para o seu desenvolvimento no começo. Uma que é importante internamente, para a sua organização interna, Pedro. Tem outro que é importante para a sua expansão e o seu crescimento externo. Esse é Paulo. Paulo e Pedro. Por isso que dia 29 de junho a gente celebra os dois. Paulo é mais para fora, Pedro é mais para dentro, tem os dois. Então de 27 textos do Novo Testamento, 13 são tidos como textos de São Paulo. Para nos ajudar, vamos dividir essas cartas aqui de São Paulo em 4 grupos. Vamos fazer isso? Então nós vamos passar rapidinho, depois o padre preparou com todo carinho. Quem quiser no final da missa pode ir ali na sacristia e pegar uma cópia do texto. Aqui tem 5 páginas, o padre não vai ler e não vou falar tudo, porque eu até queria, eu estava até pensando, vou pegar, vou ler, porque aí eu vou ser bem preciso nos termos, no que foi preparado, mas com todo respeito, não sou eu. Se eu pego aqui, não sou eu, não consigo. Então, eu falo com as minhas palavras e depois quem quiser, acaba a missa, quem não receber hoje, depois o padre entrega outro dia, não precisa levar 5, cada um que quiser, só pega um e só pega quem vai ler também. E quem nos acompanha em casa, pela internet, depois vai receber nos grupos de WhatsApp que nós temos aqui em Macau e daqueles que acompanham o trabalho, o ministério do padre. Então esse texto, conteúdo que vai ser refletido hoje, ele foi impresso, vai ser entregue depois da missa para quem desejar, e aqueles que desejarem também vão receber através da internet. Então, Paulo escreveu 3 cartas. Vamos dividi-las, a gente podia ler o nome de uma por uma, mas vamos dividi-las em 4 grupos diferentes. Primeiro grupo, nós chamamos de cartas maiores. Quais são as cartas maiores? As cartas maiores são as cartas mais importantes. São as cartas de extensão maior e de maior profundidade no ensinamento. Então são as mais longas, vários capítulos, são as cartas que têm mais capítulos. Romanos eu acho que tem 16, Coríntios, 1 Coríntios também 16, 2 Coríntios acho que 13. Então são cartas mais longas, com ensinamento doutrinário mais profundo. Então, padre, como que essas 13 cartas são organizadas na Bíblia? Elas foram organizadas e colocadas pelo período, o momento histórico, a cronologia que elas foram escritas? Não. Elas foram organizadas por tamanho. Elas foram organizadas por importância. Nós temos aqui, o primeiro livro do Novo Testamento é Evangelho de Mateus. Segundo, Marcos. Terceiro, Lucas. Quarto, João. Depois de João vem os Atos dos Apóstolos. E depois, aí dá um nó na cabeça. Então vamos resolver. Depois vem a carta mais importante de São Paulo. Capital da igreja, capital do mundo, onde o Papa está é a cidade de Roma. Depois de Atos dos Apóstolos vem a carta de São Paulo aos romanos. Então, não vai esquecer. Depois talvez a próxima já vai ficar mais difícil de lembrar. Mas até aqui já dá para lembrar então. Então nós temos a carta aos romanos. O que é a carta aos romanos? É a carta mais extensa que ele escreve. São Paulo, ele tinha um desejo. Aqui essa carta aos romanos ela é um pouco diferente. Por que é um pouco diferente? Porque normalmente São Paulo ele escrevia depois de visitar. Ele visitava, conhecia, formava a comunidade e depois ele voltava, depois de uns anos, às vezes nem voltava, e depois que ele tinha partido, ele escrevia a carta para continuar formando a comunidade. A carta aos romanos era diferente. São Paulo ele tinha um desejo
de ir para a Espanha. Alguém vai dizer, não, padre, não é verdade. O desejo dele mesmo era ir para Portugal. Então, pode ser que ele tinha o desejo de ir para Portugal, ali era tudo muito próximo, mas São Paulo ele tinha o desejo de ir para a Espanha. Por quê? Porque naquela época se falava no mundo que o lugar mais longe que existia no mundo era a Espanha. Então, lá em Israel, na Ásia, diziam assim, lá na Espanha, era como se fosse o lugar mais longe do mundo. E aqui a gente consegue entender, olha que interessante, a Espanha e Portugal era tudo muito próximo. Por que eles diziam que era o local mais longe do mundo? Porque depois começava o oceano, e ninguém tinha vindo ainda para a América. Claro, tinha pessoas que tinham nascido, vivido na América, mas o Oriente, a Europa, não tinha contato com a América. Então, quando eles chegavam, como se fosse ali em Lisboa, quando chegavam ali no mar, de onde saíam as caravelas, ali perto do pastel de nata, quando eles chegavam ali, o pastel de Belém, parece que ali era o fim do mundo. Então, ali era como se fosse aquela região da Espanha. Então, São Paulo ele tinha esse desejo, eu quero ir para a Espanha. Ué, mas de onde você tirou isso da sua cabeça? Porque era o lugar mais longe. Ele falou, eu quero ir para o mais longe que tem, o mais difícil que tem. Então, ele tinha esse desejo de ir para a Espanha. Mas para ir para a Espanha, ele precisava passar em um lugar antes, precisava passar em Roma. Então ele escreve para a comunidade de Roma para quê? Eu acho que aqui tem dois motivos. Um deles, e aqui, claro, ele não diz isso, mas estudando a gente pode deduzir isso. Ele escreve para os romanos para quê? Porque ele queria se aproximar, queria preparar a acolhida, queria ser conhecido para depois ele poder visitar aquela comunidade. Talvez passar um pouco de tempo ali depois e para a Espanha. Esse era o desejo dele, de ir para a Espanha. E aí quem acabou indo para a Espanha foi Tiago, que ele foi para Compostela. Então, São Paulo primeiro ele escreve essa carta em um local que ele nunca tinha visitado. Ele nunca tinha ido, mas ele queria visitar, para quê? Para passar lá um tempo e depois ir voltar, e depois ir de lá, de Roma, para a Espanha. Vamos falar mais um pouco sobre a carta aos Romanos. Padre, vou falar com as minhas palavras, vou ser breve, depois o padre entrega o texto. Naquela época, os cristãos, ninguém nascia cristão naquela época. Os cristãos, eles vinham de dois grupos diferentes, os dois eram Os cristãos vinham de dois Um era dois cristão, eles eram o quê? De grupos que antigamente eram. Os cristãos, eles vieram de dois grupos. Um grupo judeus. Pedro não era judeu? Pessoas lá em Israel não eram judaicas? Então eram ex-judeus e ex-pagãos. Dois grupos, ex-judeus e ex-pagãos. O que aconteceu em Roma? Chegou um período, tinha um imperador chamado Cláudio. Cláudio, ele fez assim com os judeus: saiam de Roma. Cláudio, ele expulsou os judeus de Roma, todo mundo que tinha origem judaica. Então, em Roma, nós tínhamos dois grupos de cristãos. Quando a gente fala cristão, a gente fala de católico. Naquela época só tinha igreja católica. Até 1521, quando Lutero fez o desserviço de fundar a igreja dele, ambicioso, aí até aquele período só tinha igreja católica. Quando a gente fala de igreja, a gente fala da igreja católica, ou romana ou ortodoxa, mas só da igreja católica. E aí, esse homem, esse imperador chamado Cláudio, o que ele fez? Ele falou para os cristãos que eram de origem judaica e falou para os judeus: vocês estão expulsos de Roma. Então o que acontece com os judeus, cristãos que eram judeus, ou pessoas que eram só judeus, eles saíram de Roma. Então em Roma ficou apenas um grupo de tendência cristã. Qual foi esse grupo que ficou? Daqueles que eram ex-pagãos. Então ali em Roma, em um período de 10 anos, tinham só ex-pagãos. E aí o que aconteceu depois mais ou menos de 10 anos, passaram uns 10 anos, esse Cláudio ele morre. E aí o que acontece com o próximo imperador? Ele muda o pensamento. E o que acontece com os judeus? O que acontece com os cristãos que eram ex-judeus? Eles
Eles voltam para Roma. E quando eles voltaram para Roma, aqui nós estamos no período da carta. Aqui nós estamos quando a carta foi escrita. Quando eles voltaram, internamente, aqui na nossa comunidade de Macau, é uma comunidade perfeita, não existe ciúmes, não existe briga, todo mundo gosta de todo mundo se ama, todo mundo é perfeito, nunca teve desavença, toda a comunidade tem as coisinhas, naquela época também tinha. Os judeus, eles sempre se achavam cristãos, que vinham do paganismo e do judaísmo. A gente precisa ter essa ideia. Tinha esses dois grupos que formavam um. Aqueles que tinham vindo do judaísmo sempre se achavam melhores. E aí eles tinham saído, ficaram só os pagãos. E aí quando esses judeus, ex-judeus, que tinham sido expulsos, eles voltaram a Roma, voltando em Roma, eles encontraram uma realidade difícil. Aqueles que eram cristãos, que tinham vindo do paganismo, eles se achavam melhores. Eles se achavam melhores, não queriam acolher e não acolheram muito bem os irmãos de fé que eram também cristãos, mas que tinham vindo do judaísmo. Padre, por que essa confusão? Essa confusão e essa desunião era principalmente por causa da doutrina. Aqueles que tinham vindo do judaísmo, eles pensavam assim, quem é cristão precisa continuar fazendo a circuncisão, precisa continuar guardando o sábado, precisa continuar evitando comer carne de alguns animais. É como se te trouxesse o judaísmo para dentro do cristianismo. E aqueles que eram pagãos, eu vou ser circuncidado, nem sei o que é isso. Não vou poder comer carne de porco, que é uma delícia, de jeito nenhum, eu como sim. Então tinha essas rinchas, por quê? Porque é cultura diferente. Essas culturas diferentes, elas começaram a se chocar. E aí aqueles que eram pagãos, eles se sentiram maiores. Aqueles que eram pagãos, que já tinham se tornado cristãos, eles se achavam melhores na comunidade dos romanos. E aí vem a carta. São Paulo, ele começa a carta dizendo, vocês que são pagãos, vocês são pecadores. E não vem dizer que vocês não são pecadores porque vocês não conheciam e nunca ouviam falado de Deus. Não vão dizer que vocês não são pecadores porque vocês não tinham religião. Vocês têm a natureza, vocês têm a razão, vocês têm o conhecimento. E pela razão, pelo conhecimento, pela natureza, uma pessoa se chega a Deus. Então vocês têm culpa sim. A culpa não é só dos judeus que não seguiram os mandamentos, não seguiram a Moisés. Não, vocês pagãos têm culpa. Vocês que são pagãos precisam de justificação. Em outras palavras, vocês que são pagãos também precisam de um Salvador. Vocês que são pagãos ou eram pagãos também precisam de um Redentor. A redenção, a salvação, a justificação também é necessária para aqueles que vieram de origem pagã. E vocês que são judeus, vocês também precisam, porque vocês tinham Moisés, tinham Abraão, tinham a lei. Vocês também precisam de salvação, justificação. E aí ele diz assim, sabe o que vai nos salvar? Sabe o que vai nos justificar? Não é a lei, não é o sangue. O que vai nos justificar, nos salvar, é a fé em Jesus. Quando nós acreditamos em Deus, e nós deixamos-nos batizar, aí nós somos salvos. O que ele ensina nessa carta aos Romanos? Teologicamente, talvez, uma das mais importantes. Ele ensina que pagãos e judeus, ex-pagãos, ex-judeus precisavam de um Salvador. O Salvador é Jesus. E a salvação, que é a justificação, acontece através da fé que nós temos nele. E onde que entra as obras, nós somos salvos pela fé. Mas uma pessoa que tem fé, não significa que ela fala, que ela acredita. Ela tem um jeito de ser. Então a fé é o sinal, é o comprovativo que nós... As obras. O que é uma obra? Quais são as obras? A obra é um sinal, é um comprovativo que de fato nós temos fé. A obra é um sinal que existe fé. Então, o padre poderia falar muito mais, aqui tem quase uma página sobre, pelo menos meia página, sobre essa carta aos Romanos. Então, em cada ponto, nós temos destinatário, data aproximada, local de escrita e motivo de escrita. E aí depois nós temos também o conteúdo principal. Então, depois,
se vocês quiserem, aqueles que quiserem podem pegar. E aí durante a semana tem uma tarefa aí de casa, que é meditar as cartas de São Paulo. E aí depois a segunda carta, também estamos ainda nas cartas maiores, as cartas principais. O padre vai ser bem breve, vou ser bem breve. Nós temos a oportunidade de acompanhar a meditação aí durante o ano todo e tem uma explicação maior. Depois tem a segunda carta que ele escreveu, que é chamado de primeira carta aos Coríntios. Onde que é Corinto? Tem gente lá no Brasil que ouve falar carta aos Coríntios, aí pessoas acham que é os corintianos, que é um time de futebol no Brasil. E aí uma vez a pessoa, não, mas não tem nada de corintiano, porque quem escreveu foi São Paulo. São Paulo gostava dos corintianos, escreveu aos corintianos. Não, mas antes de escrever para os corintianos, ele já era São Paulo. Mas ele vivia debaixo das palmeiras quando ele escrevia. Não tem nada de futebol aqui, não é conteúdo de futebol. Então, Corinto é uma cidade. Talvez alguém já tenha ido aqui. É muito bonito, quem tiver oportunidade, se algum dia forem para a Grécia, para Atenas, está mais ou menos, um pouco menos, mais ou menos 1 hora de Atenas. É uma cidade portuária. É uma cidade que tem o mar, e aí tem o canal de Corinto, que liga 2 mares, que, se não me engano, é o mar Jônio, e tem outro mar que precisava dar uma volta de 400 quilômetros entre um mar e outro. Então tinha 2 mares ali em Corinto, precisava dar uma volta de 400 quilômetros, e aí eles criaram um canal no meio. Canal de mais ou menos, talvez 3 quilômetros. Então esse canal, ele tem uma largura de 21 metros, e aí o navio ele passa no meio desse canal, passa no meio da cidade de Corinto, e aí liga um mar e outro aí em alguns minutos. Então é algo muito interessante. Hoje, como o canal é estreito, 21 metros, muitos barcos, navios não conseguem passar lá, então é mais para turismo e pequenas embarcações. Mas Corinto é famoso por causa desse canal, mas Corinto também era famoso, ou era famosa, por causa tinha muitos marinheiros, muitas viagens, então tinha muita prostituição, era um local que tinha muita pesca, muito comércio, muitos deuses pagãos. Então Corinto era um local bem bagunçado, bem bagunçado. E como que entra Corinto na história? São Paulo, ele chegou a Atenas. Quando ele chegou a Atenas, ali ele estava chegando no topo do mundo. Ele chegou no local que era o local dos grandes filósofos da época. E aí, chegando em Atenas, como ele começou a fazer discursos, eles levaram São Paulo para um local chamado Areópago. O que é o Areópago? Era como se fosse uma praça pública, mas é no alto do monte. E aí eles levaram lá e colocaram ele para fazer um discurso público. Os grandes filósofos discursavam sempre no Areópago. E aí São Paulo ele fez um grande discurso. Está lá no capítulo 17 ou 18 de Atos dos Apóstolos. E aí ele faz um discurso no Areópago, começa muito bem o discurso, diz que veio apresentar o Deus desconhecido, que eles procuravam. As pessoas estavam encantadas. Aí no final ele diz, e este que eu vos apresento, ele ressuscitou. Quando São Paulo diz que Jesus ressuscitou, eles falam, você está maluco? Como que alguém ressuscita? Morre e ressuscita, você é doido, vai embora. Outro dia a gente te escuta, outro dia a gente te dá atenção, isso é impossível. E aí, missão frustrada. Teve só um casal que acreditou nele, Áquila e Priscila. E aí esses dois, junto com São Paulo, eles falaram o quê? Deu errado em Atenas, o que a gente vai fazer? Aí eles falaram, vamos para a cidade aqui do lado. Vamos para a cidade do lado e grande, vamos para Corinto. E aí quando ele chegou em Corinto, é muito bonito o começo da carta aos Coríntios. Quando ele chegou em Corinto, ele começa falando sobre Jesus ressuscitado. Vocês acham que ele começou a falar sobre Jesus ressuscitado, que tinha dado errado antes? Não, ele não fala. Quando ele chega em Corinto, como que ele começa o discurso? Ele não fala sobre o ressuscitado, ele fala sobre o crucificado. Nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, que procuram milagres. Escândalo para os pagãos, que procuram sabedoria. Mas ele é sabedoria e poder de Deus para aqueles que acreditam. E aí ele começa a pregar o crucificado. Então ele muda o discurso em Corinto. Ele começa a pregar de uma forma diferente. Padre, mas ele vai falar sobre a ressurreição? Vai falar lá no capítulo 15 e 16, lá no finalzinho da carta. Então primeiro ele fala da crucifixão, vai falando da parte moral. Naquela cidade de Corinto, não é para assustar, hein? Segura no banco aí. Teve um caso de incesto, lá no capítulo 5.
que havia um filho, havia um rapaz, ele tinha tido um filho com a mulher do pai. Possivelmente já era viúvo ou a segunda mulher, então de repente um filho, ele acabou tendo, um rapaz, ele acabou tendo um filho com a mulher do pai. Ô padre, isso daqui pode acontecer. Não, mas ele era católico, ele era cristão, isso aconteceu dentro da comunidade. Aí São Paulo ficou maluco, então ele escreveu, capítulo 5, para corrigir essa situação. E ele falou, o que me assusta mais, não é que isso acontece, o que assusta mais é que vocês estão achando que é normal. Ninguém mandou ele para fora, ninguém deu uma surra nele, ninguém colocou ele na linha, ninguém resolveu o problema, está errado. Aí ele vai e começa a explicar que aquilo não se acontece. Imagina, não é adultério, isso é incesto. Filho ficar com a mulher do pai, imagina. Então, aconteceu lá em Corinto, entre os cristãos. Então era uma comunidade muito bagunçada. A segunda carta vai ficar pior ainda, por isso que ele é mais duro ainda na segunda. Padre, o que pode ser pior do que isso? Então nessa primeira carta, ele vai falar, ele vai criticar. Gostaria de falar muito tempo, gostaria de passar aqui a noite toda, a gente vai ser breve. Então, depois o padre entrega o texto. Aí ele fala sobre essa situação do incesto. Ele fala sobre pessoas que estavam procurando prostitutas. Haviam pessoas da comunidade que procuravam relações com prostitutas. Por quê? Havia muita prostituição em Corinto, era cidade portuária, cidade marítima. E havia também muitas pessoas que estavam adorando deuses pagãos. Então ele escreve para fazer essas 3 correções. Contra o incesto, contra a prostituição, ou ter relação com pessoas de prostituição, e depois pessoas que voltaram a adorar os deuses pagãos. E aí depois por que vem a segunda carta aos Coríntios? É simples, vem a segunda porque a primeira não resolveu. A primeira resolvesse, não tinha tido segunda. Graças a Deus que a primeira não resolveu, só ele não tinha escrito a segunda. E aí a segunda lá no capítulo 11, para mim é um dos capítulos mais bonitos, ele diz tudo aquilo que ele tinha passado. Então ele fala, vocês acham que eu não tenho autoridade para pregar? Eu vou mostrar porque eu estou pregando. Começa a dizer tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, diz que a autoridade dele vem de Cristo. A segunda carta aos Coríntios é uma carta de São Paulo que ele abre o coração. Ali ele fala dele mesmo, é uma carta muito emocional. A primeira carta que ele escreveu aos Romanos é sobre doutrina. A segunda carta que ele escreve, que é aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, que é a segunda que ele escreve, a primeira carta aos Coríntios é sobre moral, é sobre comportamento. A segunda carta aos Coríntios é sobre uma partilha pessoal de si mesmo. Ele partilha a decepção, porque a primeira não deu certo, ele faz uma grande partilha sobre ele mesmo. E aí depois a outra carta, nós chamamos de quarta, aqui dessas cartas maiores, são a carta aos Gálatas. Gálatas, que é a Galácia, não é uma cidade, é uma região. Então nós temos a Turquia, e ali no meio da Turquia nós temos uma região, a região chamada Galácia. Mais para o lado direito nós temos a Capadócia. Mais para o lado esquerdo nós temos Istambul, que antigamente era Constantinopla, que era a capital. Então ali no centro tem uma região chamada Galácia. E esta carta de São Paulo aos Gálatas é uma daqueles que está mais nervoso. São Paulo está picado, está nervoso. Por que ele está nervoso? Depois que ele visitou os Gálatas e depois que ele saiu, surgem algumas autoridades que começam a dizer para as pessoas que se eles quisessem ser católicos, cristãos, seguir Jesus, os homens precisavam fazer a circuncisão, tinham que guardar o sábado, tinha que guardar a lei de Moisés, tinha alguns animais que eles não podiam comer. Aí ficou doido. Vocês não entenderam nada? Estão criando um outro evangelho? Existe só um evangelho. E se fosse eu ia falar, que palhaçada que é essa? Que palhaçada que é essa? Vocês são parvos? São malucos? Que palhaçada que é essa? O que está acontecendo aí? Já estão criando outro evangelho? O evangelho é um só. Então ali ele faz uma saudação brevezinha, ele fala quem ele é, porque a carta tem que se apresentar. Sou Paulo, estou junto com, escrevo a comunidade de, e aí ele já vem. Versículo 6, abram os Gálatas e depois vejam, ele já vem com tudo. Então, essas 4 cartas maiores, as mais importantes. Vamos para o segundo grupo. O segundo grupo nós chamamos de cartas da prisão. Aqui muda tudo. Imagina você escrever no seu quarto, tranquilo, com ar-condicionado, quando você quer, é uma coisa.
Agora imagina você escrever preso. E ele teve pelo menos 2 prisões. A segunda foi a pior, onde ele estava úmido, frio, um local onde não tinha ventilação, escuro, foi a pior. Aí ele escreve a carta aos... Dizem que essa carta é a Timóteo, a primeira e a segunda, que foi da segunda prisão. Então, por que é tudo isso? Para a gente conseguir ler as cartas de São Paulo e ter uma introdução geral. Então tem as cartas da prisão. As cartas da prisão são duras. Por quê? Porque está na prisão, está preso. Como você vai escrever da prisão? Imagina que dor. Então, carta da prisão aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses. Efésios é uma igreja de Éfeso, ele já tinha visitado, e aí, primeira prisão, anos 60 a 62, ele escreve para os Efésios. Para quê? Para encorajar eles a continuarem fiéis. Então é uma carta de encorajamento. E aqui é uma carta que fala também sobre a igreja. Ele apresenta quem que é a igreja, fala sobre o matrimônio, que a igreja é a esposa de Cristo, fala da importância da igreja, da unidade da igreja. Ele fala também sobre batalha espiritual, que a nossa grande batalha aqui no mundo não é contra pessoas, mas contra espíritos malignos que querem nos afastar de Deus. Segunda carta da prisão, Filipenses. Essa carta aos Filipenses, ou a comunidade aos Filipenses, era a comunidade querida de Paulo, era onde ele gostava. Jesus gostava de visitar Betânia. Paulo gostava da comunidade aos Filipenses. Então é a comunidade que ele gosta mais. Ali ele tem um hino cristológico que é belíssimo ali no capítulo 2. Depois ele escreve ali com humildade, ele fala da excelência de Cristo, da alegria de servir a Deus. Essa é uma das cartas mais tranquilas mesmo estando na prisão. Terceira carta da prisão nós chamamos de Colossenses. É uma comunidade de Colossos, que fica na Frígia, na Ásia Menor. Então, ele escreve também para combater uma heresia que misturava um pouco de judaísmo, de teorias filosóficas, gnosticismo. Então, tinha ali uma mistura de várias ideologias, pensamentos, religiões, e aí ele vai mostrar, não, o centro, a verdade é uma só, é Cristo. Essa é a carta aos Colossenses. Uma carta muito pequena, pouquíssimos capítulos, eu acho que 1 ou 2, é a carta a Filemon, também escreve na cadeia. Essa carta a Filemon é muito curiosa, é muito interessante. O que diz essa carta a Filemon? Filemon era um cristão rico, muito rico, que vivia em Colossos. E aí ele tinha um escravo. Esse escravo, o nome dele era Onésimo, e ele estava sofrendo muito. Paulo escreve para Filemon para pedir para ele libertar Onésimo. Então é uma carta que ele escreve para um senhor libertar o seu escravo. Então nós vamos agora para o terceiro grupo, nós chamamos de cartas pastorais. O que é carta pastoral? Carta endereçada a pessoas. Carta que ele escreve a pessoas. Tem a primeira de Timóteo e a segunda de Timóteo. A primeira carta que ele escreve a Timóteo, possivelmente no primeiro período da prisão. Segunda carta a Timóteo, possivelmente na segunda prisão, quando ele estava em Roma. Tem carta também a Tito, que era outro daqueles que seguiam São Paulo. Esses foram todos bispos, Timóteo e Tito. São as cartas pastorais a pessoas, 2 a Timóteo e 1 a Tito. E a última nós chamamos de cartas que falam da segunda vinda de Cristo, ou cartas escatológicas. 1 Tessalonicense e 2 Tessalonicense. Essas duas, ele fala sobre a segunda vinda de Cristo. Essa aqui aos Tessalonicenses, muitos dizem que foi o texto mais antigo do Novo Testamento. Tem um texto que é chamado a Carta aos Hebreus. Essa Carta aos Hebreus, ou epístola, chame como for, cada vez mais os estudiosos estão chegando à conclusão que ela não é de São Paulo, mas é um texto belíssimo. Então, irmãos e irmãs, é isso que nós tínhamos para meditar. Aqueles que quiserem depois podem pegar o texto, rabiscar, meditar. E o mais importante, leiam a Bíblia, leiam a Sagrada Escritura. E se preparem, o ano que vem, se Deus quiser, 2 ou 3 vezes por semana, mais ou menos 45 minutos cada encontro, nós vamos estudar a teologia católica. Então nós vamos fazer um curso de teologia para leigos. Cada um faz na sua casa, com algumas horas por semana, e aí depois presencialmente, 1 vez por mês, nós nos reunimos aqui. Reze para Deus da saúde e da sabedoria para o Padre. E também para vocês, para nós levarmos adiante essa missão.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.